Um homem que não domina a si mesmo será sempre escravo das sombras que o perseguem. Marco Aurélio compreendia que a insegurança não é inimiga externa, mas um veneno silencioso que se infiltra em cada pensamento, alimentando medos, dúvidas e paralisia. Você que está ouvindo isso agora, já percebeu como a insegurança tem roubado sua força? Como ela se esconde em cada gesto, em cada palavra não dita, em cada silêncio desconfortável? Este vídeo não é um remédio suave, é um chamado brutal, um convite à disciplina, ao endurecimento da mente e ao renascimento da confiança. Aqui, você aprenderá 10 lições estoicas que irão demolir a fragilidade que o impede de viver com firmeza. Prepare-se, porque a filosofia estoica não foi feita para consolar, mas para esculpir homens em pedra. Se você busca mais do que palavras, inscreva-se agora e permaneça entre os poucos que escolheram viver com autoridade e presença. Lição 1. A insegurança nasce do julgamento alheio. Epicteto dizia: se você busca a aprovação externa, tornou-se prisioneiro. E é exatamente isso que acontece quando você molda sua vida em função do olhar dos outros. A insegurança é filha ilegítima da necessidade de ser aceito. Ela surge quando você acredita que sua dignidade depende de aplausos, elogios ou da validação de estranhos. Um homem que vive nessa prisão nunca será livre, pois sempre carregará correntes invisíveis nos pulsos. Os estoicos nos alertam: o mundo é incontrolável e tentar domar a opinião alheia é como lutar contra o vento. A verdadeira confiança nasce quando você corta essa dependência e entende que nada externo define quem você é. Seja como a rocha no meio do mar, açoitada pelas ondas, mas inabalável. Quando você para de se importar com os olhares e foca em seus princípios, a insegurança perde o alimento que a sustenta. Lição 2. O medo é um inimigo imaginário. Marco Aurélio escreveu: a maioria das coisas que tememos nunca acontecem. Reflita. Quantas vezes você se paralisou diante de cenários catastróficos que existiam apenas em sua mente? A insegurança é alimentada por fantasmas futuros que raramente se concretizam. Você cria monstros e depois se ajoelha diante deles. O estoico enxerga essa armadilha e escolhe a clareza. O medo não desaparece sozinho. Ele deve ser encarado de frente até que revele sua fragilidade. Confiança não é ausência de medo, é ação apesar dele. Quando você treina sua mente para distinguir perigo real de ilusão mental, descobre que a maioria dos seus temores não passa de fumaça. E a fumaça, quando tocada, se dissolve. O homem inseguro foge do medo. O homem estoico o encara. E ao fazê-lo, percebe que não há nada de concreto contra o qual lutar, apenas ilusões que se desmancham no presente. Lição 3. O controle é interno, nunca externo. Os estoicos afirmavam: não são as coisas que nos perturbam, mas os julgamentos que fazemos sobre elas. A insegurança nasce justamente da ilusão de que você pode controlar aquilo que não pertence a você, a opinião dos outros, o futuro incerto, as circunstâncias externas. Enquanto permanecer preso a essa ilusão, viverá ansioso, frágil e dependente. A confiança estoica floresce quando você volta sua energia para o que é de fato controlável, seus pensamentos, suas escolhas, suas atitudes. Imagine um guerreiro que entra em batalha sabendo que não pode decidir o rumo do vento ou a fúria da tempestade, mas pode controlar a firmeza de sua espada. Assim, também deve ser você, indiferente ao que não depende de sua vontade e implacável no domínio de si. A insegurança se dissolve quando você para de lutar contra o mundo e passa a lutar contra sua própria indisciplina. Lição 4. O silêncio é poder. Um homem inseguro tenta preencher o vazio com palavras. Ele fala demais, explica demais, justifica-se a todo momento porque teme o julgamento.
Mas o estoico compreende que a confiança não precisa de explicações, porque sua essência é silenciosa. O silêncio revela força. O olhar firme, a postura ereta, o gesto calculado, tudo isso fala mais alto do que 1000 discursos. Marco Aurélio não buscava ser ouvido, mas ser exemplo. A confiança é percebida em quem não precisa se afirmar. Quando você pratica o silêncio, aprende a observar, a analisar, a pesar antes de agir. E cada palavra que você libera carrega o peso de um trovão. O inseguro fala para se provar. O confiante cala, porque já está provado em sua postura. Aprenda a usar o silêncio como espada. Em um mundo de vozes vazias, aquele que domina o silêncio é percebido como perigoso e poderoso. Lição 5. A ação é o antídoto da dúvida. O homem inseguro pensa demais, calcula demais, analisa até se perder. Ele acredita que a confiança virá antes da ação, como uma dádiva. Mas a verdade estoica é simples. A confiança não antecede a ação. Ela nasce dela. Quando você se move, mesmo com medo, mesmo com dúvida, cria evidências internas de sua própria força. Cada pequeno ato de coragem é um tijolo na construção da confiança. Os estoicos entendiam que o hábito molda o caráter. Assim, não espere estar pronto para agir, porque nunca estará. O momento é sempre agora. O que você teme, enfrente. O que você adia, faça sem hesitação. A dúvida se alimenta da inércia, mas morre no movimento. Ação é a espada que corta a garganta da insegurança. Agir, mesmo imperfeitamente, é sempre superior à paralisia do homem que nunca ousou se mover. Lição 6. A comparação é veneno. Nada destrói mais a confiança de um homem do que medir-se constantemente pelos outros. Quando você vive olhando para o sucesso alheio, para a aparência, para as conquistas e posses de outros, sua mente é sequestrada pela inveja e pelo ressentimento. O estoico compreende que cada vida é um campo de batalha único e que comparar estradas diferentes é tão inútil quanto comparar o peso da água com o peso do fogo. A insegurança floresce nesse terreno, pois sua identidade se torna refém de padrões que não são seus. Epicteto dizia: não procure que os eventos aconteçam como você deseja, mas deseje que aconteçam como acontecem, e sua vida seguirá serena. Da mesma forma, não deseje trilhar o caminho de outro, pois sua luta, sua dor e sua vitória pertencem apenas a você. A confiança não nasce do desejo de ser outro homem, mas da disciplina de ser a versão mais forte de si mesmo, a cada dia. Lição 7. O corpo é a fortaleza da mente. Um espírito confiante não pode habitar um corpo frágil, negligenciado e entregue ao vício da preguiça. A insegurança se manifesta também na carne, no modo como você anda, olha e se apresenta ao mundo. Os estoicos viam o corpo como instrumento da alma e sabiam que a disciplina física forja a disciplina interior. Um homem que não consegue dominar seus hábitos, sua alimentação e seus treinos, jamais dominará sua mente. A confiança cresce quando o corpo se torna fortaleza. Músculos que sustentam, postura que impõe respeito, respiração que transmite serenidade. Aquele que cuida de sua carne carrega em cada gesto a certeza de que pode suportar mais do que aparenta. É impossível sentir-se confiante se você não respeita o próprio corpo. Torne-se alguém cuja presença é sentida antes mesmo que a boca se abra. Um corpo forjado pela disciplina é um escudo contra a insegurança. Lição 8. A mente é treinada no desconforto. A insegurança nasce no terreno fértil do conforto. O homem que busca apenas prazeres imediatos, que evita dificuldades, que se esconde da dor, será sempre frágil diante da vida. Os estoicos entendiam o valor do desconforto voluntário. Banhos frios, jejuns, disciplina rigorosa. Não porque amassem o sofrimento, mas porque sabiam que nele a mente é temperada como o aço na forja.
Confiança não é presente, é resultado de suportar aquilo que destrói os fracos. Quem se acostuma com o desconforto carrega consigo a serenidade diante do imprevisível. O mundo moderno ensina a evitar a dor. O estoico, ao contrário, ensina a enfrentá-la. Quando você se expõe ao desconforto, aprende que pode resistir muito mais do que imaginava. E essa constatação silenciosa gera confiança verdadeira, não aquela que se dissolve diante do primeiro obstáculo, mas a que permanece firme como uma muralha contra o caos. Lição 9. O fracasso é combustível. O homem inseguro teme o fracasso como teme a morte. Ele se paralisa diante da possibilidade de errar e, por isso, nunca age. Mas o estoico compreende que o fracasso não é inimigo, é mestre. Cada queda é uma oportunidade de observar, aprender e levantar-se mais forte. Sêneca dizia: é preciso sofrer um naufrágio para aprender a comandar o navio. A confiança não nasce de sucessos fáceis, mas da resistência forjada em meio às derrotas. O fracasso não diminui o homem. A covardia diante dele, sim. Quando você entende que cada erro é degrau no caminho, não há espaço para insegurança. O medo do fracasso desaparece quando você o encara como aliado. O homem estoico não foge do erro, ele o usa como arma para moldar-se. O fracasso não é fim, é parte do processo. E aquele que o aceita se torna indestrutível, porque nada mais o assusta. Lição 10. A morte é o lembrete final. Lembre-se, a vida é breve e a morte é certa. Marco Aurélio repetia a si mesmo: você pode deixar a vida neste instante. Deixe que isso determine o que você faz, diz e pensa. A insegurança é um luxo que só existe em quem acredita ter tempo infinito. Mas quando você encara sua mortalidade, percebe que não há tempo a perder com dúvidas e hesitações. Cada dia é uma chance de viver como um guerreiro, não como um prisioneiro do medo. A morte é a grande libertadora, pois ao lembrar que seu fim é inevitável, você entende que nada além de sua coragem tem valor. Quanta energia desperdiçada em inseguranças enquanto o relógio caminha silencioso em direção ao fim. O homem confiante vive cada dia como se fosse o último, não porque busca prazeres desenfreados, mas porque sabe que não há espaço para covardia diante da eternidade. A insegurança é uma prisão invisível. Muitos escolhem viver acorrentados, alimentando suas dúvidas como quem alimenta um monstro que os devora por dentro. Mas os estoicos nos mostraram que a liberdade não está fora, mas dentro, no domínio de si. Se você aplicar estas 10 lições, não será mais um homem que treme diante do olhar alheio, mas alguém que caminha com presença, firmeza e poder silencioso. Lembre-se, a confiança não se pede, não se compra, não se implora. Ela é construída, forjada, conquistada a cada ato de disciplina. Você pode continuar sendo um escravo das suas inseguranças, ou pode escolher hoje tornar-se senhor de si mesmo. A escolha é sua. Se esta mensagem falou com você, não pare aqui. Assista ao próximo vídeo e descubra como transformar cada fraqueza em força imbatível. O caminho da confiança não termina agora. Ele começa agora.